Primeiro aspecto que eu quero abordar aqui, que é um princípio espiritual e vai ser o primeiro tópico da mensagem, é que a fé é o meio de acesso a tudo que Deus disponibiliza. Não importa se estamos falando das histórias do Antigo Testamento, a chamada, apelidada por nós de galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver que Noé, Abraão, todo mundo que viveu qualquer experiência de intervenção divina, cumprimento de promessa, foi pela fé, sempre foi a fé. Romanos capítulo 5, verso 2 nos diz que pela fé nós temos acesso à graça. A graça, o lugar do depósito de Deus, de tudo aquilo que Ele disponibiliza e nos oferece, só pode ser acessado pela fé. É por isso que Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é obra da graça, mas só é acessada por fé. Mas nós não somos apenas salvos por fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. Na verdade, uma citação de Abacuque, que vai ser repetida também no livro de Gálatas, na carta aos Hebreus. O justo vive de fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na fé, que é incluído entre os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo lá em Hebreus capítulo 6. Nós sabemos que toda a relação do homem com Deus depende de fé. Em Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, a Escritura diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém vai acessar nada do que Deus tem, não vai acessar a graça, não recebe absolutamente nada da parte de Deus. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto ainda afirma que aquele que se aproxima de Deus deve crer duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele é galardoador, recompensador, ou leia-se, abençoador daqueles que o buscam. Então, quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, eu, quando garoto, achava que Deus era altamente exigente. Na verdade, o que agrada a Deus é quando eu e você podemos entrar naquilo que é o plano e o propósito dele para a nossa vida. E nós não podemos acessar isso sem fé. Não se trata apenas de agradá-lo para preencher requisitos, é porque preenchendo os requisitos, nós podemos viver aquilo que Ele, no seu amor, na sua bondade, tem para mim e para você. Ele ainda é o mesmo Deus que por meio do profeta Jeremias diz, eu é que sei, os planos que tenho acerca de vós são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós precisamos entender, isso é fundamento bíblico, né, da nossa doutrina. A fé é o meio de acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza. Algo que há muito tempo atrás ouvi do John Bevere foi uma frase que resume muito dessa doutrina bíblica. Ele disse o seguinte, Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Eu vejo crentes às vezes reclamando, poxa pastor, eu estou com uma necessidade financeira e Deus não fez nada a respeito. Eu estou com um problema familiar e Deus não fez nada a respeito. Eu estou com uma certa situação e Deus não fez nada a respeito. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Qual a maior necessidade do ser humano? Salvação. A Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus tem o desejo de salvar? Evidente. Ele não apenas disponibilizou toda a salvação por meio da obra de Cristo, como a Escritura afirma em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos se salvem. Agora, basta Deus desejar, querer algo e o homem precisar para acontecer? Não, isso não acontece de forma automática ou espontânea. Para que o homem acesse aquilo que Deus deseja e disponibilizou e que ele também precisa, o ingrediente fé sempre será necessário. João 3,16 é o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo todo. É uma declaração do próprio Jesus, que eu quero citar para você. Mas quero citar junto com os versos 17 e 18, que nos ajudam a entender bem melhor o contexto. O 16 você deve saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus continua e diz no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 18, Cristo afirma, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As pessoas não são salvas porque precisam, as pessoas não são salvas porque Deus providenciou salvação. É lógico que essas coisas estão dentro da equação, mas elas serão salvas se crerem. O verso 17 mostra que a razão pela qual Deus enviou Jesus não era para condenar o mundo. Aqui o texto não está dizendo que não tem condenação, mas que o propósito da vinda de Jesus é nos livrar da condenação. E diz, quem nele crê não é condenado, mas se não crê, já está condenado. Ou seja, Deus não quer que ninguém seja condenado, mas se não crê,
já está debaixo de condenação. Não importa do que a gente fale, a fé é e sempre será o meio de acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza. Quem está entendendo, diga amém. Segundo tópico, segunda verdade que queremos trabalhar, é uma espécie de complemento, né? A incredulidade sabota a ação divina. Se a fé é o meio de acesso a tudo que Deus disponibiliza, a incredulidade nos impede de acessar, e até mesmo se já estamos acessando ou desfrutando, ela sabota aquilo que nós podemos classificar como ação divina. É importante que eu e você entendamos isso. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança, algumas traduções usaram a expressão como paciência ou longanimidade, mas aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai experimentar algo apenas porque Deus prometeu. Há promessas que são incondicionais. A vinda do Senhor, o retorno de Cristo, por exemplo. Quer você acredite, quer não, quer esteja pronto, quer não, na hora certa Ele virá. Mas muitas, eu diria talvez a maioria das promessas, elas têm caráter condicional. É por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz a seu discípulo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito. O que é uma profecia? Uma palavra da parte de Deus. Se uma palavra profética é de fato inspirada pelo Espírito Santo, liberada da parte de Deus, é evidente que Deus quer fazer aquilo. Não há dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz para Timóteo, não espere sentado. Ele diz, de acordo com as palavras que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Traduzindo, cai para dentro, lute por isso, coopere com Deus. Se eu e você não interagirmos em fé, não adianta ter uma palavra de Deus. Você vai ver Deus orientando Abraão, por exemplo. Gênesis 18, 19. Eu escolhi para que ele ordene a seus filhos, sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus fez uma promessa extraordinária sobre Abraão, que não era só interesse de Abraão, ter o filho ou a descendência que ele não podia ter. Em Gálatas 3,8, Paulo diz, a respeito da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ou seja, era do interesse de Deus que aquilo acontecesse. Mas o texto diz, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que prometeu, Abraão tem que fazer a parte dele. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de que a maioria dessas promessas não tem cumprimento espontâneo nem automático. E eu e você precisamos de um posicionamento de fé. Eu citei antes que Hebreus capítulo 3, verso 19, resume o motivo pelo qual o povo não entrou na terra prometida. O texto diz, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas o curioso é que alguns versículos depois, Hebreus 3,19 é o último versículo do capítulo 3, mas quando você entra no início do capítulo 4 de Hebreus, a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus não foi misturada com fé no coração daqueles que a ouviram. Ou seja, não adianta ter uma promessa de Deus que sinalize sua vontade, seu desejo. Se essa palavra não é recebida, misturada com fé, não haverá o ingrediente necessário para que Deus age. Então a incredulidade, a falta de fé, ela sabota a ação divina. Não significa que não aconteceu porque Deus não quis. Já vi muita gente dizendo, não, eu realmente orei por algo, mas Deus não quis. Eu pergunto, por que Deus não quis? Porque não aconteceu. Eu falei, o povo também não entrou na terra prometida, mas você não pode dizer que Deus não quis. Você pode entender que eles não cooperaram com Deus para que aquilo que Deus queria fazer acontecesse. Então, nós precisamos entender princípios espirituais. E quando eu falo de sabotar a ação divina, às vezes a gente só pensa em extremos. Ou quando a gente fala de quem crê, o cara crê para tudo. Ou quando a gente fala do incrédulo, não crê para nada. A gente não para pensar que às vezes nós estamos transitando aqui no meio termo. E às vezes oscilando de um lado para o outro. Em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia nos mostra que Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. A Bíblia nos mostra que eles estavam de 9 a 11 horas, a conta que você faz das vigílias da noite, remando, e não conseguiram passar metade do mar. Na verdade é um grande lago, eles não tinham uma palavra no hebraico para um ajuntamento de águas tão grande que não fosse mar, até hoje é chamado de Mar da Galileia, mas água doce. Só a travessia de lado, que é a mais curta, 11 quilômetros. A Bíblia diz que depois, lá pela quarta vigília da noite, às 12 horas da noite era dividido em 4 vigílias. Das 6 às 9 a primeira, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira. A Bíblia diz que Jesus apareceu na quarta vigília, entre 3 a 6 da manhã. Isso significa que eles já estavam de 9 a pelo menos 11 horas remando. E a Bíblia diz que eles estavam na metade do lago. A metade pode parecer só força de expressão.
Mas o Evangelho de João dá a medida em estádios. Quando você faz o cálculo da distância do estádio, 5,5 km, ou seja, eles estavam literalmente na metade. No meio de uma tempestade, com aquela sensação de não vamos conseguir. Tudo escuro. Ah, pastor, tem noite que tem lua e estrela, não quando tem tempestade. E no meio daquele escuridão, daquele breu, entre uma relampeada e outra, eles veem um vulto, uma pessoa que vem na direção deles andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles começam a gritar um fantasma. E eu vejo crente criticando os discípulos. Eu falo, queria ver tu. Já ia ter crente hoje dizendo o sangue de Jesus tem poder. Alguns iam puxar o cruz credo antigamente. Ia dizer está amarrado em nome de Jesus. Ué, ninguém nunca andou sobre a água. Agora aparece a primeira vez vindo na direção deles. Agora, enquanto eles estão desesperados, gritando de medo, Jesus tenta acalmá-los e diz, sou eu, não tenho medo. Pedro, que falava pensando e pensava falando, tinha boca e cérebro conectado, ele na hora responde para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. E quando Jesus diz, vem, o doido Pedro vai. Ele anda sobre a água. Outro dia alguém falou, mas afundou. Eu falei, mas andou de novo. Ou você acha que voltou nadando depois? Pedro vive um milagre, é indiscutível isso. Aliás, tecnicamente, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. E daqui a pouco nós vamos entender o peso que uma palavra de Deus tem para que possa haver fé e para que a gente viva o sobrenatural. Então, esse homem está vivendo o sobrenatural, mas daqui a pouco ele começa a dar lugar aos sentimentos. Fé e sentimentos não costumam combinar. Ou você é guiado por fé e não pelo sentido, ou guiado pelos sentidos e não pela fé. A Bíblia diz que ele presta atenção na força do vento, no tamanho das ondas. Eu não sei o que passou em detalhes na cabeça de Pedro, mas eu imagino uma conclusão mais ou menos assim. Andar em cima d'água até vai, mas tinha que ser agora. No escuro, no meio de uma tempestade. Porque por mais que ele fosse em linha reta na direção de Jesus, eu imagino que o chão estava um pouco instável. Em algum momento ele cede ao medo. Quando cede ao medo, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Não diz que ele sumiu para dentro da água de uma vez, tomou um caldo, como a gente diria. Mas é evidente que ele percebe que ele está abortando o sobrenatural. No momento que ele percebe isso, ele simplesmente clama por socorro. E a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão. Porque da mesma forma que você pode abortar o sobrenatural que se vive com fé, ao dar lugar à incredulidade, também é importante entender que dá para abortar a incredulidade e voltar para o lugar da fé. Mas mesmo com essa experiência de crer 2 vezes, tendo vencido a incredulidade. Mateus 14:31, o que é que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele está dizendo, foi a dúvida que estava te sabotando. Ainda que o problema tenha sido resolvido, que nenhum de nós se esqueça disso. Às vezes a gente pensa que dúvida está só no coração de quem nunca viu o mover de Deus. Às vezes nós já estamos tendo experiência com Deus, vivendo o sobrenatural. Aquela geração de israelitas foi talvez a geração da história da humanidade que mais viu milagres e ainda conseguiu ceder lugar à incredulidade. Então, a gente precisa ter essa clareza de entendimento. A incredulidade sabota a ação divina. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 58, a Bíblia diz que quando Jesus estava em Nazaré, sua cidade, no mesmo momento onde ele vai fazer o discurso que um profeta não tem honra, né, na sua própria pátria, a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A lei de causa e consequência aqui é clara. Por que não fez muitos milagres? Por causa da incredulidade deles. Marcos capítulo 6 ainda é mais taxativo e diz, e não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A pastor Luciano, Deus não é o Deus todo-poderoso, como é que não pode algo? A questão é que o Deus Todo-Poderoso não faz sem interação. E se não há fé, Ele não tem espaço ou ambiente para fazer absolutamente nada na minha e na sua vida. Eu fui, graças a Deus, bem orientado, ensinado e estimulado desde a minha adolescência, que o sobrenatural está à disposição de todos nós. Mas se queremos viver o sobrenatural, nós vamos ter que aprender a andar por fé. E aqui eu quero passar para o terceiro e último tópico, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que nos primeiros. A diferença entre fé e presunção. Eu disse no início e repito, a presunção pode parecer com a fé. Ela pode nos levar a agir de modo parecido, aos olhos de quem avalia só o comportamento externo, não o coração, com quem crê. Mas a inspiração, a motivação da presunção e da fé são completamente distintas, o que dizer dos resultados. Algo que talvez nos ajude a começar a distinção é que a fé é uma convicção. Hebreus 11:1 define fé.
né? Não apenas como a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se vêem. Eu vejo uns crentes que eles estão tentando acreditar, mas eles dizem, eu estou crendo, né? Eu falo, você está crendo que vai ter fé, você não está crendo que Deus vai fazer. Porque a fé é uma convicção. Agora a pergunta é, como essa convicção é gerada? E a resposta da própria Escritura é, pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu, quando era garoto, voltei de um culto. Me lembro, ainda bem criança, a imagem ainda está clara na minha mente. Nós estamos na porta de casa para entrar. E eu pergunto para minha mãe, realmente tudo é possível que crê do jeito que falaram? Minha mãe, claro, meu filho, é o que a Bíblia diz. Falei, então se eu acreditar que posso voar, eu vou voar. E minha mãe engasgou. As crianças são terríveis, fazem perguntas, né, que às vezes você fica perguntando de onde sai. Eu desde criança, meu pai dizia que eu nasci para ser filósofo, era uma máquina de perguntas, de questionamento. E minha mãe meio que engasgou, eu falei, estou falando sério, eu quero voar. Então se eu acreditar, eu vou... E aquela conversa não foi para frente, né? Porque de alguma forma, nem minha mãe estava preparada para aquela conversa. A pergunta é, pastor, tudo é possível que crê, é verdade? É. Mas a pergunta é, você pode crer no que quiser? E a resposta é não. Porque você não decide acreditar. A fé é uma convicção gerada por algo. O quê? A palavra de Deus. Então, se Deus falar que eu vou voar, se tivesse um versículo na Bíblia dizendo isso, você ia me ver correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Ou, não há uma palavra escrita, que é a base e o fundamento de tudo o que nós cremos. Mas a própria Escritura nos mostra inúmeros casos de pessoas que tiveram palavras pessoais de Deus. A promessa de Deus a Abraão a respeito de ter o filho que não podia ter é pessoal. Mas a Bíblia chama ele de o pai da fé, porque creu na palavra de Deus. Quando você pega a galeria dos heróis da fé, a resposta de fé que Noé dá é uma palavra pessoal. Então há momentos onde nós vamos ter um cenário, né, onde a fé foi gerada não necessariamente por uma promessa escrita, mas por um claro testemunho ou direcionamento do Espírito Santo. Mas nós precisamos de um combustível para a fé, e esse combustível é a palavra de Deus. Aí você olha o comportamento dessa geração de israelitas que são chamados de presunçosos. Nós destacamos em Deuteronômio 1:32, que a Bíblia diz, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, não tem fé ali. Nós citamos Hebreus 3:19, que repete, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, eles já tinham uma palavra e uma promessa para entrar na terra. Eles acolheram aquela promessa e a palavra no coração? Não. A gente citou Hebreus 4, né, que diz que a palavra não foi misturada com fé no coração deles. Agora, quando Deus diz é para entrar, eles dizem, mas nós não queremos entrar porque nós estamos com medo. Quando Deus diz agora vocês não vão entrar, ele diz agora nós queremos entrar. Nos dois cenários, o que você vê não é gente movida por uma palavra de Deus. Na hora que Deus manda eles entrarem, desobedecem e não crê. Na hora que Deus diz, agora não vai, que eu não vou abençoar. Não, agora nós vamos. Ou seja, eles não estão se movendo debaixo de uma palavra de Deus. Nos dois cenários, eles estão se movendo por sentimentos. Por que primeiro a desobediência? Porque eles estão com medo. A terra é boa? É maravilhosa. Mas seria muito a gente acreditar que uma terra tão boa estaria aí dando sopa fácil, né, de ser conquistada. Então, os espias disseram, a terra é boa, mas tem gigante. Eles habitam cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão no alto dos montes. Ou seja, é bom, mas não é acessível. Então, pelo medo da guerra, que lhes parece impossível ser vencida, nós não vamos obedecer a Deus. Só que quando Deus dá a sentença e diz todo mundo para o deserto, 40 anos perambulando até que todo mundo morra e ninguém vai entrar. Agora eles têm mais medo da consequência anunciada por Deus do que o medo que eles tinham para guerrear. Então agora, eles dizem, não, agora nós pecamos, nós vamos lutar. Deus disse, agora não vão mais. Isso não significa que Deus é bipolar ou do contra. Isso não significa que Deus está fazendo pirraça. Quando eu queria, vocês não quiseram, agora que vocês querem, também não quero. Mas é porque eles não têm o elemento necessário para acessar o que Deus tem. Eles não estão movendo debaixo de uma convicção gerada pela palavra. Eles de novo estão sendo guiados por sentimento. E sem fé você não acessa o que Deus disponibiliza e você ainda sabota o que Ele tem. Mas de novo Deus está falando e eles não dão ouvidos à palavra. Por quê? De novo eles estão sendo movidos por sentimento. Isso não é fé. Só quando eles dizem, não, nós vamos lutar, nós vamos acreditar no que Deus diz, parece fé. Eles falam como quem tem fé, eles se comportam como quem tem fé. Mas Moisés define isso com outro adjetivo, diz que vocês foram presunçosos.
A presunção pode parecer fé, mas não é. Eu tenho visto muita gente fracassar em nome de algo que eles acreditam ser fé e tem todos os elementos da presunção. Porque você não inventa aquilo no qual você quer crer.